Todo mundo sabe que o motor de Lewis Hamilton dá uma vantagem estratosférica para o piloto inglês nesses últimos GPs de 2021 da Fórmula 1. Entretanto, algumas fontes de dentro da Red Bull querem revidar. Elas têm essa vontade e, inclusive, um dos conselheiros da equipe já admitiu. Existe sim a possibilidade de Max Verstappen trocar o seu motor de combustão interna, ser punido em 5 posições e ainda ter chance de se tornar campeão mundial de Fórmula 1 nesse último GP. Quer entender tudo sobre isso? Então fica ligado porque chegou a hora do piloto! Fala piloto, eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 9 anos e a gente sabe, a Red Bull começou o campeonato de 2021 com uma grande vantagem sobre a Mercedes. O carro era muito bem acertado, praticamente perfeitos para as condições ali de 2021. A Mercedes teve que caminhar muito e contar com uma sorte gigantesca para conseguir chegar nessa reta final do campeonato à frente ali da Red Bull no campeonato de construtores e empatada com a Red Bull também no campeonato de pilotos, na disputa ali entre Lewis Hamilton e Max Verstappen. Mas uma das grandes vantagens que a Mercedes conseguiu foi principalmente com a troca de motor de Hamilton aqui no GP do Brasil de Fórmula 1, que fez toda a diferença e deu a oportunidade da equipe alemã utilizar um mapa de potência muito mais agressivo e que é muito mais efetivo, principalmente nas partes de reta da maioria dos circuitos dessa reta final do campeonato. Mas o que pouquíssimas pessoas sabem é que a Honda pode fazer exatamente a mesma coisa com o Verstappen. E isso pode sim ser muito benéfico para o piloto holandês e fazer com que isso garanta a vitória a ele nessa reta final do campeonato. Quer entender tudo sobre isso? Então assiste esse vídeo até o final e não esquece, deixa o like aqui embaixo, deixa o joinha porque é de graça e isso ajuda demais esse canal a crescer. Vamos bater pelo menos uns 1.500 likes nesse vídeo. Ajuda esse canal a crescer cada vez mais. Mas por que esse novo motor para Max Verstappen poderia ser tão importante nessa reta final do campeonato? Na verdade, a Red Bull tem reclamado muito, até para a FIA, para os fãs e para outras pessoas, é óbvio, da questão da Mercedes. Como ela tem lidado essas últimas pistas ali, esses últimos GPs da Fórmula 1. E na verdade tem uma situação extremamente complexa. A Mercedes tem uma vantagem estratosférica, principalmente nas partes de reta do circuito. A gente percebe isso no visual. Quem está assistindo a corrida de casa consegue perceber a situação. E grande parte disso é justamente por conta de um motor apimentado colocado no carro de Lewis Hamilton no GP do Brasil. E justamente isso tem gerado mais potência para o piloto inglês e com toda certeza uma vantagem considerável com relação a Max Verstappen. E aparentemente essa velocidade de reta ganha por Lewis Hamilton é de aproximadamente ali entre 15 e 25 km por hora no final de uma reta comum desses últimos circuitos. E aparentemente o maior problema mesmo é justamente que nesses últimos GPs as retas são maiores do que o normal. O GP da Arábia Saudita, como nós pudemos ver, fez com que a Mercedes tivesse uma vantagem muito grande. Retas muito grandes, muitas zonas de DRS, o que deram uma vantagem incrível para o piloto da Mercedes, que conseguiu vencer a corrida com um pouco menos de 10 segundos de distância para Max Verstappen, mesmo com a asa dianteira quebrada em um dos lados. Ou seja, a vantagem é grande sim. E em Abu Dhabi, a pista da Yas Marina, com toda certeza será outro GP com grandes retas e que pode sim dar uma vantagem interessante para a equipe alemã, ainda mais considerando as novas reformas da pista, que com toda certeza deixarão o GP muito mais veloz do que ele já era antes dessas reformas. E justamente a Honda, a fornecedora de motores da Red Bull, chegou a dizer, segundo informações do paddock da Fórmula 1, que é interessante sim que ela troque o seu motor para essas últimas corridas da Fórmula 1. Aparentemente a intenção é que essa troca fosse feita lá no GP do Qatar de Fórmula 1, onde aparentemente Max Verstappen teria mais oportunidades de ultrapassagem com relação ao restante do grid da Fórmula 1. A Red Bull não quis fazer exatamente isso.
já que ela sabia que existia sim grandes possibilidades de conseguir vencer aquele GP, já que largaria da primeira fila. Entretanto, houve aquela punição assim extremamente importante para o campeonato que Max Verstappen levou naquele GP e que acabou fazendo e ajudando, na verdade, para que ele ficasse na segunda colocação. Mas quando a punição foi dada, já era tarde demais e a Honda não teve a oportunidade de trocar essa parte ali da unidade de potência de Max Verstappen. Mas a intenção é que justamente fosse trocada lá no GP do Qatar. No GP da Arábia Saudita, voltou a falar sobre esse assunto. Muitas pessoas começaram a falar sobre essa possibilidade de Verstappen trocar o seu motor naquele GP especificamente. Motor esse que já tem muitas corridas, aproximadamente 6 GPs ali nesse ano de 2021 e que já estava sendo programado para ser utilizado até o final desse ano, mas que talvez essa programação acabe mudando um pouco nessa reta final, ainda mais considerando o fato de que Verstappen teria mais potência sim no GP de Yas Marina se isso acontecesse. Mas acaba que Helmut Marko falou claramente pouco antes do GP da Arábia Saudita sobre isso justamente. Segundo ele, era realmente impossível que essa troca de motor ali, de combustão interna, de Verstappen fosse feita para o GP da Arábia Saudita, mas ele não descartou a possibilidade de que isso acontecesse no GP de Abu Dhabi. Na verdade, ele acabou nos mostrando e falou na tora mesmo que se isso fosse acontecer, seria justamente no circuito de Yas Marina. Não há previsão de troca de motor na Arábia Saudita no momento. Se houver, será em Abu Dhabi. Então aparentemente é um negócio sério sim. Verstappen pode sim trocar sua unidade de potência, ou melhor dizendo, seu motor de combustão interna para esse circuito agora de Abu Dhabi, o que pode sim gerar uma grande vantagem para o piloto holandês, mas também pode fazer com que ele acabe perdendo o campeonato mundial apenas por conta dessa situação. E o que ele pode fazer mesmo? O que pode acontecer se ele trocar esse motor? É claro que eu vou explicar tudo para você entender exatamente isso. Uma troca do motor de combustão interna agora em Abu Dhabi iria resultar em uma punição em 5 posições no grid de largada da corrida. Ou seja, se ele fizesse a pole position, ele teria que largar da 6ª colocação, o que com toda certeza já poderia prejudicar de certa forma a corrida de Max Verstappen e até mesmo o campeonato mundial de Fórmula 1, principalmente considerando a possibilidade de que Lewis Hamilton vencesse essa corrida. E aí seria fácil para o piloto inglês se, claro, ele conseguisse se distanciar do segundo lugar. Mas ainda existe a outra questão, o outro lado da moeda. O motor trocado em Abu Dhabi teria uma das especificações mais agressivas de todos os tempos da Fórmula 1. Teria um mapa de potência extremamente agressivo e que com toda certeza poderia fazer a diferença durante uma corrida. Imagina, se Lewis Hamilton colocando o motor apimentado da Mercedes lá no GP do Brasil e sabendo que teria que fazer mais 2 GPs com aquele motor específico, ele correu daquele tanto, imagina o motor apenas para uma corrida, apenas ali para 100 voltas no máximo, somando ali algumas voltinhas no treino livre, voltas de qualificação e mais as voltas de corrida. Um motor para apenas 100 voltas. Aí a gente lembra daqueles motores utilizados na década de 80 e 90, um motor para qualificação. É exatamente isso que a Red Bull poderia fazer, e poderia fazer toda a diferença para Max Verstappen e garantir o título mundial, mesmo ele largando talvez da 6ª ou da 7ª colocação. Mas o que você acha que a Red Bull deveria fazer nessa situação específica? Você acha que deveria trocar o motor de Verstappen ou deixar o que está justamente na intenção de manter o campeonato da forma que ele está acontecendo mesmo? O que você acha que ela deveria fazer? Comenta aqui embaixo o que você pensa, comenta a sua opinião que eu quero saber o que você entende sobre esse assunto. Olha, com toda sinceridade, se eu fosse a Red Bull, se eu fosse Christian Horner e tivesse informações interessantes da parte da Honda, falando sobre esse assunto e sobre um possível ganho de potência, por exemplo, sendo bem sincero, eu trocaria o motor de Max Verstappen nessa reta final. E claro que eu vou explicar o motivo exato pelo qual eu faria essa peripécia, vamos dizer assim. Na verdade, a gente tem percebido, desde o GP do Brasil de Fórmula 1, a Mercedes deu sim um salto de desenvolvimento,
principalmente com relação a Lewis Hamilton. Nós precisamos considerar aquela parte ali da asa traseira da Mercedes, por exemplo, que acaba abaixando a suspensão e aumentando a velocidade final de reta. Mas o motor, com toda certeza, fez toda a diferença. Não é à toa que no GP do Brasil e a partir dali ela teve mais facilidade em vencer a Red Bull de certa forma. Ou seja, a Red Bull não pode esperar que a Mercedes venha com menos do que isso. Ela precisa fazer algo diferente para o GP de Abu Dhabi. E segundo outras fontes que eu li durante essa semana, aparentemente a última atualização do carro aconteceu lá na Arábia Saudita. Ou seja, uma possível troca de motor de combustão interna de Max Verstappen poderia sim fazer com que a Red Bull desse um salto de desenvolvimento e no mínimo se igualasse à Mercedes. Imagina, um motor com 20, 30 cavalos de potência a mais do que os motores mais antigos de Verstappen. Isso poderia fazer toda a diferença nesse GP de Abu Dhabi de Fórmula 1, mesmo que ele largasse da 6ª colocação. E a gente sabe, Verstappen é Verstappen e ele teria a capacidade em pouquíssimas voltas de chegar ali pelo menos atrás de Lewis Hamilton nesse GP especificamente. Eu sei que o prejuízo poderia ser grande, o risco também seria grande, mas esse último GP, na minha concepção, é o GP para arriscar mesmo. Eles estão empatados no campeonato. E se Verstappen não fizer algo diferente nesse GP, ele corre um risco muito sério de acabar perdendo o campeonato mundial para Lewis Hamilton justamente por ser conservador demais. Imagina se Lewis Hamilton conseguisse um bom ritmo, por exemplo, na qualificação e um bom ritmo na corrida, que faria com que ele garantisse ali altas velocidades nas retas de Abu Dhabi. Acaba que o campeonato já estaria perdido para Verstappen. Acredito eu que se isso acontecer e eles perceberem essa situação nos treinos livres, existe sim grandes possibilidades da Red Bull acabar trocando o motor de combustão interna de Verstappen e ir para a corrida com uma especificação extremamente agressiva, nos lembrando da década de 80 e 90 da Fórmula 1. Seria incrível, né? Comenta aqui embaixo o que você acharia disso tudo, um motor envenenado também para Max Verstappen. E além disso, se você ainda não for inscrito no canal e gostou dessa análise aqui desse vídeo, não esquece, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho para todas as notificações, porque assim você não perde vídeo novo desse canal maravilhoso que conta tudo para você sobre Fórmula 1. E claro, fica ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto.